noite para casa. Isso é muito cansativo para todos nós. Nossos colaboradores estão aqui desde 8 horas da manhã e muitos dos senhores e das senhoras também, alguns inclusive estavam viajando, que não é diferente do nosso caso, estávamos no Rio Grande também. Então a gente agradece mais uma vez a confiabilidade, a confiança de todos vocês, agradecemos a presença dos nossos visitantes, empreendedores, pessoas que, assim como nós, acreditam no futuro, não esmorecem diante da primeira dificuldade. E aqui eu estou ouvindo pessoas que estão na cooperativa desde sua fundação em Pelotas. No ano 2017 a gente começa com a ideia, 2018 a gente transforma em realidade, do ponto de vista jurídico, legal, e a gente começa a divulgar um formato, conversar sobre o formato. O formato inicial era com casas, depois a gente passou para apartamento, depois a gente evoluiu para ter no mínimo um terreno, ou seja, ter uma greve de terra que a gente pudesse dizer que era nossa, ela é nossa. E essa greve de terra precisava ser desmembrada, e hoje ela vai estar sendo desmembrada para que ela possa então conceber o nosso projeto. E ele sofre ao ocorrer algumas mudanças, algumas alternativas, porque nós temos que ir para o mercado e buscar alternativas. Nós temos que sair muitas vezes da caixinha. E é isso que nós fazemos, é isso que os empreendedores que estão aqui, que apostam e apostaram, estão apostando muito na cooperativa, esperam de todos nós. Então a gente agradece do fundo do coração a presença de cada um. Eu vou aproveitar já, antes de terminar a Assembleia, eu vou começar com uma reflexão que o Anderson trouxe para nós no início da Assembleia. Se tu está com pressa, vai sozinho. Se tu quer ir longe, vai em grupo. E a gente já não pode estar muito em grupo. Essa cooperativa começou com o Robson com R$50. Hoje a gente fala de milhões de reais. E essa reunião aqui vai falar de muitos milhões de reais. Cada um de nós fazendo esforço, cada um de nós colocando seu opinião. E a gente sabe a dificuldade do opinião, cada centavo dos senhores e das senhoras. Por isso que a gente tem transparência, por isso que todos os dias está ali na mesa, à disposição de cada um e cada um que vem aqui no escritório, e você que está em casa para fazer uma leitura, uma análise dos nossos dados, dos nossos números, das nossas contas, das nossas receitas. Então, também agradecer para você que está em casa acompanhando. Nosso muito obrigado. Está distante de Pelotas, está distante do Rio Grande do Sul, muitos até distante do Brasil, estamos acompanhando e acreditando na cooperativa. Passar para o diretor Robson, que me acompanha na mesa para fazer a leitura do edital. Boa noite a todos. Eu sou o Robson Viveiro, diretor administrativo da Copelar. Vou ler o nosso edital. O presidente Sr. João Carlos Goulart Luiz, no uso das suas atribuições e poderes de expressão conferidos pelo Estatuto Social da Cooperativa, convoca a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa Habitacional Copelar FPA. Inicia realizará no Salão de Festas da Associação dos Nativos da Avenida Milton, situado na Avenida Bento Gonçalves, 3042, Centro de Pelotas, Rio Grande do Sul, no dia 27 de agosto, quarta-feira, com a primeira chamada às 17, a segunda às 18 e a terceira e última chamada às 19 horas. Com a presença de 10 associados para deliberarem sobre as seguintes ordens dos dias, assuntos gerais. Primeiramente, agradecer a presença de todos, passar a fala do nosso presidente. Bom, mais uma vez, justificando, como já tinha feito aqui para aqueles que estavam na cooperativa antes das 19 horas, a Assembleia está sendo realizada aqui em função da temperatura, do tempo, da temperatura do seguinte, e das dificuldades que teremos ao acesso à área tendo visto as últimas chuvas. Ademais, já ficou acordado, toda vez que não fosse na Assembleia, naquele local, e é o melhor local, que é o nosso local, nós teríamos a realização das Assembleias aqui na Associação, e desde já a gente agradece a administração da Associação. Passo a palavra então ao Alcimar Barbosa, da Diretora de Energia, para dar continuidade nessa semana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Para nós é um prazer poder estar aqui mais uma vez, em tantas assembleias, em tantos encontros que já tivemos, para trazer ciência de todos os fatos que vêm acontecendo, desde o princípio, desde que começou essa cooperativa, onde nós estamos e exatamente onde vamos chegar, porque é o intuito dessa gestão, da anterior, dessa que está, e certamente de outras que virão, porque é um projeto muito grande,
e ele há de compreender, sim, outras gestões. Agradecemos também as pessoas que estão em casa, ouvindo, nos assistindo. Também queremos parabenizar todos pelo empenho, pelo esforço, e dizemos isso porque essa cooperativa só é essa realidade, porque as pessoas que aqui estão, também nos seus lares, contribuem, se esforçam e fazem isso acontecer, fazem esse processo ser uma verdade. E aonde nós pretendemos chegar, temos convicta certeza de que isso é fato e vai ocorrer, porque não é algo que se tem aí histórico, que não esteja acontecendo. Sim, já é um fato real, nós estamos vivenciando isso. E a cada instante a cooperativa vem galgando posições, avançando e cada vez mais se estruturando. E olha que nós temos experiência, não começamos ontem, nós somos pessoas que estamos aí assistindo vários processos, não só dentro do contexto cooperativo, mas também do contexto empresarial, onde nós sabemos das dificuldades que hoje, graças a esse país, impõe certas situações que dificultam todo o processo da economia. Mas a cooperativa está forte, está firme, está andando, está coesa, está saudável, e isso é importante. Por quê? Porque as pessoas que aqui estão, as pessoas que em casa estão e conhecem, estão dentro desse processo, vamos dizer, são pessoas que já são imbuídas, são entendidas desse processo, só estão aqui porque entenderam o processo e têm esse orgulho de estar construindo e consolidando, pavimentando passo a passo todo esse processo. Nós tivemos hoje à tarde conversando também com um presidente de cooperativa, uma cooperativa muito grande que foi de força de expressão nacional, hoje se vê um pouco inibida, um pouco diminuída frente aí às circunstâncias que ocorreram, mas estão trabalhando. E ele estava me relatando da dificuldade e que tiveram para executar um projeto. Eu não vou citar não porque é público, essa live está sendo gravada e depois pode complicar se nós falarmos alguma coisa que não queria ser que fosse falado. Mas, dado toda essa situação, eles estão agora, para coisa de mais alguns dias, fazer a efetiva entrega dos imóveis, das casas, que eles fizeram casas, entregaram aqui em casa, e mais contando da dificuldade, de todos os percalços, de todas as adversidades, de todos os problemas, e relatando como foi que conseguiram, com um esforço, com a luta, pessoas que estavam nessa, vamos chamar de corporação, e foram saindo, foram trazendo outros, foram se agremiando, foram se esforçando, elaborando um com o outro, fazendo esse esforço, e chegaram a esse momento, que é muito satisfatório. Fomos convidados para que nós estivéssemos lá para prestigiarmos, para homenagear, porque o prestígio é nosso, e estarmos homenageando esse processo, e lá vamos estar sim. Então, com isso, nós também temos traçando um paralelo desta cooperativa, desse projeto, desse negócio que se fez, porque não deixa de ser uma incorporação, um empreendimento, com um vulto muito grande. Quando se olha aquele projeto ali, nós estamos chegando nessa resumida figura ali, uma expressão de mais de 90 hectares. 900 mil metros quadrados, é uma expressão muito grande de terra, onde dentro de toda essa região ali existem micro frações de 100 e poucos metros, 200 metros, 300 metros, que compõem exatamente a cota parte de cada um dos associados cooperativados que aqui estão. Esse projeto, definido, esse projeto elaborado, com muito estudo, com muita dificuldade, com muitas idas e vidas, para então termos definido toda essa situação. Como pode ver aquela parte verde que ali, ali corta, ali cingra toda a área ali, ó. Aquela situação nada mais foi uma briga de 1 ano e meio, quase 2 anos, para determinar um gol, um sandeiro e um fiesta. Quem se assumou aqui na frente, quem se assumou no canteiro aqui na frente, tem que tirar ali por causa que o pessoal tem que colocar o treino. É um gol, um fiesta e um sandeiro. Sim. Um carro cinza, o outro laranja, preto, preto. Bem aqui na frente disso, em cima do canteiro ali. Um gol, um sandeiro. Não? Tem festa? Não? Mas parece tudo. Parecido. Tá certo. Então, assim, voltando aqui à explanação que estamos fazendo, esse projeto ele é algo que, dada a sua grandeza, nós tivemos a dificuldade de poder termos consolidado, concretizado a questão da aprovação, visto aí alguns percalços na questão ambiental.
E nós não poderíamos fugir de fazer isso, né, de acertar essa questão. Por quê? Porque quando foi apresentado esse problema que se surgiu aí a questão do meio ambiente, foi bem naquela época que nós estávamos aí com essas enchentes, com essas catástrofes, com essas calamidades, então nós não tínhamos como mais discutir. O nosso projeto ele estava totalmente pronto, desde 2021, aprovada a questão de licença prévia, somente um passo para que pudesse começar as obras, mas aí surgiu essa questão. Apresentou-se para a cooperativa, para o pessoal, para os associados em assembleia, levamos discutindo que são 200 cotas, 200 terrenos, vamos colocar assim, que não podemos mais fazer, então vamos fazer alguns profissionais foram contratados para fazer escritórios, para fazer laudos, provando que nós não teríamos a necessidade de perder toda essa expressão diária, porém, fomos vencidos pelo prazo, pelo tempo. E como a gente precisa dar resposta, entregar essa questão, de fazer com que passamos essa etapa de estudo, de viabilidade, de liberação, de obras, então, entendeu-se em ato cooperativo, em ato de assembleia, e fizemos então ali uma reunião e o pessoal votou. Conselheiro, final 41, né? Aqui. Então, resolvido isso, concordamos e aqui está o projeto sacramentado definido. Em maio desse ano, nós falamos com o secretário que então assumiu ali a questão da Secretaria do Meio Ambiente, para que a licença de instalação é somente o item que falta para que se possa começar as obras. Nesse momento, vamos lá falar com ele, nós precisávamos ter, né, essa licença definida. Só que antes dela vem a licença prévia, que é o estudo que se faz para que se possa determinar ali se o projeto ele é viável, se ele pode ser desenvolvido, se ele pode ser estudado e determinadas questões ambientais naquela área. Nessa licença prévia, ok. Então, dentro da licença de instalação, nós estávamos em um embate, porque nós precisávamos seguir esse processo, porém tinha a questão ambiental que nós resolvemos. Mas aí tinha uma taxa que estava sendo cobrada lá, e nós negociamos com o secretário uma taxa de 50 mil reais, não uma taxa de 500 mil, uma taxa de 550 mil reais. Falamos com o secretário que assumiu a Secretaria do Meio Ambiente, para que então ele pudesse ver como a gente poderia fazer, já que tínhamos pago essa taxa e tínhamos convalidado a outra vez, então pagar uma terceira vez seria um valor que era, dada a expressão do volume, desnecessário, quem sabe, no nosso entender. E ele nos pediu um prazo para que então pudesse resolver isso. Então, a cooperativa vem tratando dessas questões, mas muito mais importante que essas situações que nós estamos fazendo, graças a Deus está indo muito bem, está indo conforme o processo, tem todo um processo de trabalho paralelo que está sendo feito, a questão de plantio, de vegetação, de compensação, que é algo que ele muitas vezes é um óbvio para a evolução dos projetos. Isso está sendo antecipado, que seria para ser feito concomitante e muitas vezes não pode avançar, porque se não tiver esse plantio compensatório adequado dentro das exigências, ele simplesmente manda que segure o processo. Então nós estamos adiantando isso por conta da liberação que vai surgir a qualquer tempo. Bom, mas lá no início, quando nós começamos esse projeto, pensando esse projeto em 2017, porque 2018 foi quando se constituiu a cooperativa. Aqui todo o pessoal que está na cooperativa, os primeiros foi em 2018, foi quando começou a se consolidar essa agremiação, esse povo, esse público. Lá em 2018 começou a pensar na constituição legal, na questão jurídica dessa cooperativa, e se fez então, vamos falar assim, a agremiação desse público. Em menos de 6 meses nós estamos consolidados no número de pessoas. E hoje, satisfeito que está, nós só precisamos avançar para que essas pessoas, pelas etapas que então se determinou o projeto, possam ser entregue. Na primeira etapa são em torno de 350 a 400 pessoas, tem aí um lapso de acerto que o pessoal de 2019, que seria dentro da primeira etapa, tem aí no segundo semestre de 2019 nós estamos fazendo para fechar então essa primeira etapa. E depois as demais etapas, que seria o pessoal de 2020 a 2022, e depois então a terceira e última etapa, que é o pessoal que foi depois de 2022. Então nós estamos trabalhando nessa situação e isso foi entendido. E nós, nesse primeiro momento, são 14 hectares, um total de 99. Tem todo um processo de idas e vindas, negociação, restrição para que se possa trabalhar a primeira etapa. Então, são coisas que envolvem entendimentos técnicos, entendimentos políticos, situação econômica.
Então tem coisas que estão sendo negociadas e isso tudo acaba embatendo, esbarrando, obstaculizando a questão da evolução. Mas lá no início, o que acontece? Se faz um projeto desse e se cotiza entre os associados cooperativados, e o pessoal que está em casa sabe disso, e a contribuição deles vem para cumprir e pagar toda a situação da aquisição do imóvel e depois também todo o desenvolvimento dos projetos e depois na continuação toda a evolução de obra, que seria o custo da infraestrutura. E nós temos isso tudo orçado, temos tudo levantado, temos tudo quantificado, e isso, claro, vinculado aos índices de correções, né, às questões que margeiam, que permitem se ter ideia do valor hoje, e aquilo que vai acontecer em determinado tempo, a correção desse valor, nós indexamos ao público, né, que é o custo unitário básico da construção civil, e também ao INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que se tem então o parâmetro para poder estabelecer. Quando lá atrás, quando a gente fez um valor, era um preço. Hoje, claro, as coisas mudam, os preços aumentam, tem inflação, tem correção, tem escassez de material, enfim, tudo isso tem que ser avaliado. Porém, existe todo um processo muito bem estruturado, né, de um estudo econômico, de um estudo financeiro, que nos permite ter a tranquilidade de saber exatamente quando é que vai ser o valor final, para todos que aqui estão dentro do projeto saber, o custo é esse. Nesse item, se a correção for inclusive público, teve anos aí que ele não chegou a ser deflação, mas 2, 3, 5% no máximo ao ano de correção. Então é um índice praticamente para corrigir o custo de algum material que possa oscilar em termos de valor, e isso é importante, até porque nós estamos trabalhando aí com um projeto que ele pode se falar de médio prazo, de 5 a 10 anos na conclusão de todo esse processo. Nós estamos falando de um projeto de 93 hectares, que é uma área, 1.700 terrenos. Não é um projeto simples. Então a gente sabe que tem esse lapso de tempo. Claro que muitas pessoas vão acabar ajeitando o imóvel antes, mas quem está entrando agora, quem tem uma situação que negociou e teve um projeto no ano passado, vai ter sim esse prazo e essa correção tem que ser estabelecida. Como é que se faz a correção disso? Como é que se faz a conclusão? O que nos permite poder saber que nós vamos conseguir pagar, que vamos conseguir executar essas obras, que nós vamos conseguir chegar, né, a concluir isso, e aí todas as empresas, ou eles buscam no mercado financeiro os recursos através de financiamento, né, para que possam alavancar, para que possam angariar, adquirir valores, recursos para poder implementar esse empreendimento. Dentro do processo cooperativo, nada mais é que a cotização dos associados cooperativados. Mas, se for colocar o valor, o custo que se tem para implementar um empreendimento desse, de fato, teria que ser um valor muito alto. Então, como é que se faz isso? Se pega um próprio projeto, e nós viemos falando desde o início, a partir do próprio projeto, nós vamos criar condições de angariar recursos, de angariar meios para que se possa ter condições de fazer os investimentos necessários nas etapas que se tem para executar, para concluir. Então, uma das formas, nós temos ali dentro do projeto toda uma situação de terrenos comerciais, são aqueles terrenos azuis ali, aqueles terrenos, tanto que nós estamos com um IPTU, no caso, nós vamos colocar uma CND, e nisso nós negociamos um terreno e fomos pagando um IPTU, 90 e poucos mil reais, um terreno. Isso não é que não sai da cooperativa, é um processo do trabalho cooperativo, de todo esse esforço que se faz para que se tenha todo esse patrimônio à disposição. Aquela rua ali, no meio, aquela avenida ali, todos os terrenos que emprestam para aquela avenida ali são terrenos comerciais. Isso. Todos os terrenos amarelo e vermelho são tudo terrenos comerciais. Esses terrenos são terrenos que serão negociados, que ainda não foram negociados, com os cooperativados ou com o mercado, porque nós precisamos fazer recursos. E ali nós estamos falando de um número próximo de 300 terrenos. Então você veja o valor que se tem. E as pessoas perguntam, como é que faz um projeto desse? O fato é que se pagou mais de 15 milhões da área. E como é que pagou isso aí? A cooperativa paga. A cooperativa apropria os recursos. Desde que eles tenham uma gestão competente que faça que os recursos sejam, provindos, sejam alavancados dentro de um processo. Agora tem que haver todo um esforço, todo um trabalho, toda uma capacidade, todo um empenho, mas que de outro em cima desse processo. Então, nessa situação ali, que primeiramente nós estamos falando, esses terrenos comerciais,
eles estão à disposição de todos os associados cooperativados. Nós temos o nosso telefone franqueado para todos os cooperativados, as pessoas nos ligam todos os dias, falam com nós, perguntam, fazem indagações disso, daquilo, investem, inclusive pessoas que investem para que possa o projeto cada vez mais se estruturar e avançar, e nós estamos aqui conversando com eles. E aí, nesse momento, nós lançamos para o pessoal aí terrenos comerciais, temos pessoas que estão procurando agora. Também nós não podemos ficar, não digo refém, mas nós não podemos ficar plantados ou inertes, de certa forma, não avançando na questão de fazer a busca dos recursos, quando dentro do corpo do cooperativo não existir pessoas que tenham essa vontade, esse desejo de investir. Aí eu pergunto para o senhor Darcy, isso? Não. Dilson, inverti. Seu Dilson, o senhor tem interesse em pegar um terreno comercial para colocar um negócio, um desses terrenos aqui? Aí ele pode dizer sim, não. Não tem. Agora, de repente, olha, eu não tenho, mas eu tenho uma pessoa do meu relacionamento que tem interesse. Claro que aí nós vamos passar pelo crivo da cooperativa, e nós já estamos passando. Porque todas as pessoas que quando foram, vamos chamar de prospectadas, quando foram lá consultadas, quando foram lá acolhidas a esse projeto cooperativo, foi perguntado, tem interesse em imóvel comercial? Ah, sim, eu tenho, eu quero fazer. Então essas pessoas já foram conversadas, hoje não tem condição, talvez daqui mais um tempo. Então, daqui um pouco, vai para o mercado. Então nós chamamos essa situação porque nós precisamos de recursos, nós estamos começando obras, nós precisamos fazer investimento pesado, nós estamos falando aí próximo de 20 milhões de reais. E esse dinheiro sai daqui desse processo. Nós não estamos trabalhando nenhuma linha de crédito fora, nós não estamos buscando nenhum tipo de recurso a partir de bancos, que a cooperativa tem crédito, sim, pode pegar recursos em bancos sem problema nenhum, mas é o custo financeiro quem paga. E isso tem que ser acertado, tem que ser trabalhado, tem que ser discutido na cooperativa. Então, enquanto nós não formos fazer isso e entendemos que não há necessidade, porque dentro dessa estrutura que se tem, se pode então buscar e alavancar os recursos, vamos trabalhar com essa possibilidade. Então, o que se fez? Além dos terrenos comerciais, nós temos terrenos pontuais que se podem desenvolver projetos. E especificamente, nós, numa dessa situação, nós pegamos um terreno ali de uma área de quase meio hectare, então de 50 mil metros quadrados, nós fizemos um projeto e apresentamos para pessoas que tivessem interesse em investir. Porque esse projeto vai fazer o quê? Vai fazer com que se busque recursos, se consiga dinheiro, para que então nós venhamos a conseguir ter recursos para tocar o projeto. Pra você ter ideia, nós temos aí em torno de 600 a 700 mil reais por ano de IPTU. E não tem como, não existe a prefeitura perdoar isso. Depois que nós tivermos a licença de instalação e começarmos a obra, nós vamos ter, a anistia de 4 anos sem pagar, 2 anos mais 2 anos sem pagar o IPTU, mas depois vem a conta, certo? E depois, quando você estiver mandando seu imóvel, também vai pagar o IPTU. Todos aqui pagam o IPTU. Todos que têm seus imóveis pagam o IPTU. Então, nós fomos buscar empresas que tivessem interesse. Claro que, primeiramente, dentro da cooperativa, dentro do pessoal que nós temos, dentro do corpo cooperativo, nós temos vários tipos de pessoas empreendedoras, temos profissionais de várias áreas, na área de engenharia, na área de arquitetura, na área de biologia, nós temos a área de medicina, nós temos pessoas administradoras, nós temos tudo. Então nós passamos para eles, olha, vocês têm interesse, biólogo, né? Psico. Então, pessoas de todas as áreas têm interesse, têm como fazer, pode investir, e aí vamos indicando. E nós precisamos trazer resposta para a cooperação, nós precisamos trazer meios. E nós não temos que estar aqui falando, olha, vai ser isso, vai ser aquilo, dificuldade aqui, dificuldades. Isso não interessa, interessa nós avançarmos no processo. Então, conversando, nós encontramos aí, por conta de termos o contato em outras épocas, o pessoal da empresa Build, o arquiteto Cláudio, o engenheiro João Antônio, isso? João Antônio. São donos da empresa incorporadora Build de construção. Eles foram lá, avaliaram, viram a área, entenderam que é um bom negócio, acreditaram no projeto, sabem que é um negócio interessante. O mercado ali é um mercado, eu sou até suspeito de falar, porque eu, pela experiência que tenho, a gente também não é criança, estou aí desde 94 trabalhando com cooperativas, e a gente já tem uma boa vivência.
nós vimos ali, né, um potencial muito grande da região e ele vem se confirmando a cada dia, porque as empresas estão ali se instalando, está crescendo, quem vai ali, quem está passando por ali, nós passamos praticamente diuturnamente ali, vivendo aquela região, passando por aquela região, nós vimos um crescimento que vem acontecendo, de empresas que lá estão investindo, né, e empresas de renome, como a empresa Curitiba, que comprou ali aquela área que vai desde quem conhece ali a Fernando Osório, atravessando a BR, e logo em seguida tem ali o RNI, que é o Rodovens Negócio Imobiliário. Eles têm um projeto ali que é o chamado Terras Altas, dali até a Josapara e vai desenvolver, isso já está na análise para desenvolver um produto ali, um produto muito bom. E o padrão de construção deles, quem conhece o Quartier ali daquela região, é aquele padrão de construção. Então isso quer dizer, está se valorizando muito. E naquela região vem uma avenida que liga uma paralela à BR-116 para a questão de mobilidade, né, e para poder fazer toda uma situação de desafogar o fluxo de veículos e tranquilamente que seja naquela região ali. Por que está acontecendo isso aí? Por causa, vamos dizer assim, da questão da valorização imobiliária naquela região. E nós estamos praticamente na ponta, no acesso ali com a 25 de julho, bem na ponta com a 25 de julho. E nós temos duas ruas, a 25 de julho, Avenida 25 de Julho e a Estrada da Barbuda, aqui, e liga embaixo com a BR. Quer dizer, a nossa área é muito privilegiada. E esses empreendimentos que lá estão, que logo em seguida o RNI liga com o outro projeto que é do Grupo Savar, que é o projeto do loteamento Garden, são 4 mil terrenos ali, vejam que está crescendo aquela região. Já era em torno de 7 mil famílias, o sítio floresta em si. Aí depois vem esse projeto do Garden, que pelo menos 4 mil famílias, esse outro que está em torno de 2, 3 mil famílias, que é o RNI, depois até a Josapá. Veja, todo esse crescimento, isso aí implica em infraestrutura, tem que existir lá. Já tem escola, inclusive, estava conversando com a prefeita Paula, ainda 23, e ela fez uma escola ali que o pessoal daquele empreendimento, que é o Grupo Serial, juntamente com a Porto 5, eles se comprometeram em executar a escola, mas por conta de não ter feito, a prefeitura tem a área retida e tem também a questão de contrapartida. Foi lá e executou, a Paula mesmo, a prefeita, teve que executar. E já está totalmente lotado, já superou o número de pessoas, então tem que ser feito mais escolas. E a coisa importante, ali na Barbuda, vamos mostrar aqui nessa parte aqui, aí, ó, toda essa parte da frente da Barbuda, lá de cá, assim, lá de cá. Essa frente aqui, ó, na nossa área, é toda a área institucional que foi deixada por esse empreendimento, porque quando se faz um empreendimento, tu é obrigado a desenvolver o que é institucional. Aqui, ó, nós, por exemplo, aqui no projeto nosso, isso é institucional, isso aqui é do município, isso aqui é do município, aqui é do município. O que é isso aqui? Isso aqui é previsão de escola, previsão de posto de saúde, previsão de posto de polícia, previsão dessas coisas. Tem que ser previsto e essa área nós temos que entregar urbanizado para o município. E aí depois, como nós temos arrecadação de imposto e tudo mais, o município pode trocar com nós, em contrapartida, alguma coisa. Olha, vocês vão fazer escola, isso tudo se faz, até porque nós conseguimos recurso. Semana passada, nós fomos com o deputado, semana passada, Gustavo Vitorino, nós estamos conversando com o deputado, porque lá em 22, o presidente Domingos, juntamente à época com a presidente Thaís, estava conversando com o pessoal lá em Brasília, conseguindo verbas, e estava tudo acertado para trazer, através do Amigo Seguro, verbas para a construção. Então a cooperativa como entidade, vocês não fazem ideia. Hoje mesmo eu estava falando com o rapaz dessa cooperativa, que trabalha e atua na prefeitura, que inclusive segunda-feira vai ser empossado o secretário de habitação, que é o vereador Marcola, dizendo para ele: vocês estão pecando na cooperativa e falta na prefeitura em ter alguém que atue dentro do setor de cooperativismo, porque existe uma verba destinada a nível federal, independente do governo que lá esteja. Você está ideia do tempo do governo militar, existiam os inopópolis, as grandes construções, inclusive as Coab, que vocês conhecem por aí, foram através das cooperativas. Então existe uma verba muito grande que não está circulando aqui, está à disposição lá em Brasília, porque não tem cooperativas capacitadas aqui em Pelotas, ou em qualquer parte do Rio Grande do Sul, para buscar. Agora as que estão buscam, sei, digo isso porque nós fizemos alguns empreendimentos através do FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, está lá.
Então, por que a prefeitura não tem esse programa? O prefeito até falei, faz uma agenda para nós, precisamos falar com ele, até para agilizar as nossas questões, as nossas demandas da prefeitura, da cooperativa, e também colocar nesse item. Agora, independente de estarmos buscando as verbas que tem aqui, lá, colar, nós criamos os meios. Então, quando nós apresentamos a área e os empresários que ali estão, da construtora Build, entenderam que era um bom projeto, eles desenvolveram um projeto. Agora tem uma questão: quando se desenvolve um projeto desse, nós temos que levar o quê? Primeiramente, de preferência, né, para os cooperativados. Aqui estão eles para apresentar o projeto, para falar desse projeto, para dizer o que é, para que os senhores que estão em casa, vocês que estão ouvindo essa nossa assembleia, possam então nos procurar, para que tenham então um entendimento de como é que isso funciona. Porque quando se buscou a construtora para executar, para incorporar, para fazer as obras, vocês vão ver que é um projeto maravilhoso, magnífico. Eu digo isso porque eu tenho conhecimento amplo de vários projetos em várias regiões. E o projeto que ele desenvolveu, que o arquiteto Cláudio desenvolveu juntamente com a equipe dele, um projeto muito bom, um projeto muito bem pensado, muito bem estruturado, muito bem elaborado em termos de qualidade, em termos de apresentação. É um mini condomínio dentro do projeto da cooperativa. Tá? Que esse mini projeto, para nós temos que ver como uma oportunidade e mais, como uma condição de alavancar recursos. E isso nós estamos fazendo porque é um fato, nós precisamos de recursos. Então, ao invés de nós buscarmos que lá, no ano passado, nós precisávamos pagar o IPTU, vamos fazer uma chamada extra. Foi uma decepção. Mas por que isso? O pessoal não está coeso, não estão entendendo que não estão mais com o espírito tão desanimado? Não, é porque a dificuldade bate na porta. Gente, dificuldade muito grande. E mesmo assim teve muitas pessoas que foram quando o presidente pagaram. Muitas pessoas pagaram a chamada extra. Só que é o seguinte, nós sabemos que está difícil. Nós sabemos que o momento ele é delicado. Ele é muito sensível na questão financeira, ele é muito sensível na questão das necessidades básicas que se tem. Nós vamos então fazer o quê? Vamos achacar, vamos forçar, vamos gritar, vamos colocar lá a bandeira, o interditor aqui. Não, vamos criar os meios. Então tem empresários que têm dinheiro, tem empresários que têm ideia, tem empresário que tem mercado, tem empresário que conhece as coisas, que sabem buscar o recurso. Então eles trouxeram esses outros empresários, que são pessoas que vão falar o que é a possibilidade que eles criaram, que é algo inédito, surpreendente, que aqui no Sul, vou dizer para vocês, praticamente não existe. Está começando agora. Agora isso aqui lá em São Paulo, lá em Brasília, lá em Goiânia, lá em Goiás, né, lá no Paraná, acontece. Por que as coisas são tão difíceis para chegar aqui no Rio Grande do Sul? Você, meu amigo, que está em casa, está ouvindo essa informação. Por que as coisas são difíceis? É porque existe sempre uma dificuldade, porque existe um protecionismo, sei lá, uma cultura que se tem. Eu digo isso porque eu já tive em outras oportunidades tentando fazer alguns negócios e a gente vê a barreira, a dificuldade, a distância que se tem entre a realidade e o fato daquilo que se quer fazer, entre a expectativa, a vontade e a realidade fácil da execução. Então, quando nós conseguimos isso, vou dizer para vocês, não foi uma coisa da semana passada, está só desde o início do ano. E o empresário vai lá, aí tem que convencer o empresário, é um bom negócio, vamos investir, vamos fazer negócio. Ele não está preocupado com a cooperativa. A cooperativa é uma parceira dele, a cooperativa é um meio, é uma forma, é um canal, uma condição. Então você está em casa, você está sendo beneficiado, premiado, está sendo, de certa forma, contemplado por uma benesse de termos aí pessoas que acreditam e vão investir tempo, dinheiro, recurso, a partir das pessoas que têm ali a condição financeira, de alavancar os recursos para que a cooperativa possa então alavancar o poder de caixa, fluxo de caixa, para poder continuar tocando e não sangrar a cooperativa. Agora, por quê? Porque isso aqui é um fato real. Então, quando se apresentou para eles, desenvolveu o projeto, nós começamos então a conversar e chegou um bom termo de que, para vocês terem uma ideia, e aí eu vou pedir para o arquiteto Cláudio fazer um simulado para nós de como é que é. Alguém aqui já tentou fazer financiamento de imóveis, de casa, alguma coisa? Já tentou. Sim. Então, eu vou dizer para vocês, nós tivemos agora. Não, é quase que impossível. Não é fácil lidar com o pensamento e executar o pensamento. Vocês vão ver agora, vai simular ali no site oficial do governo, Minha Casa Minha Vida. Tá? Você que está em casa, você vai ter a oportunidade de ver isso aí. Você vai falar porque praticamente ali quase que está inelegível, não se vê muito, mas ele vai poder falar para nós ali. Pessoal, só para dizer para vocês,
Em setembro, outubro do ano passado, setembro, outubro, novembro, nós fomos procurados, e aí o pessoal está em casa, muito velho aqui na Assembleia, para poder fazer financiamento de um empreendimento ali no loteamento rádio. De 130 pessoas que nós passamos o cadastro pela Caixa para fazer o financiamento, 4 nós conseguimos aprovar. Então agora o arquiteto vai fazer a nossa simulação e vai dizer qual é a realidade, como é que funciona. Boa noite a todos. Então, vou fazer uma apresentação breve, mas explicativa de como funciona o processo da Caixa Econômica, para que vocês entendam as dificuldades que hoje existem. Só quiser mudar. E boa parte do pessoal não tem, não sabe realmente transitar nessa página aqui e fazer essa pré-análise. Como vocês estão vendo aqui, eu vou pegar, esse é o site da Caixa Econômica Federal, da Caixa Empresarial, da Caixa, que é onde se consegue fazer uma noção bem clara de quanto que é necessário se ter e como se dá todo esse processo. Eu vou fazer uma explicação técnica de todo o processo para vocês entenderem as dificuldades. Não se assustem, para dizer para vocês. Em função disso aqui, é que nós nos reunimos com a cooperativa, nos reunimos com parceiros investidores para achar soluções. E a solução que nós vamos apresentar para vocês depois é uma solução que não existe no mercado, mas que ela é real, tá? Ela não é fictícia, ela não é uma venda de uma ideia que não vai acontecer, ela realmente já está acontecendo, tá? Então, deixar claro para vocês o seguinte, então o que se faz aqui? Quando se entra nos dados aqui da Caixa Econômica, eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, se quem quiser vir mais próximo ou não, mas eu vou explicando. Aqui preenche se é uma pessoa física ou jurídica, aqui se é residencial, comercial, isso, tá? Aqui ó, tem residencial, comercial, rural, então vamos deixar aqui residencial e vamos deixar aqui pessoa física. E aqui tem aquisição de imóvel novo, aquisição de imóvel usado, aquisição de terreno, construção e empréstimo. Eu vou colocar na aquisição de imóvel novo, porque esse é o intuito. Tá? Na verdade, quando se entra na questão de aquisição de terreno, tem mais problemas aqui, tá? Muito mais problemas do que soluções da Caixa Econômica. Tá? Então, vocês que estão adquirindo terreno, vocês vão entender depois, vocês estão fazendo da maneira mais certa. Tá? Se vocês comprassem um imóvel por ter aquisição de terreno pela Caixa Econômica, vocês até poderiam comprar, mas com certeza depois vão ter imensas dificuldades em construir em função disso, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito da questão aqui, eu vou explicar, porque senão nós vamos passar aqui 2 horas fazendo uma análise que não é esse a intenção. Então vamos colocar aqui como aquisição de imóvel novo, e vamos colocar aqui um valor médio de mercado, tá? De R$250 mil, tá? Que é um valor que todo mundo sabe que é um valor que se tem hoje para construir uma casa, é muito difícil você conseguir tudo menos que isso. Né? E vou colocar então para a região de Pelotas, e aqui pergunta se possui imóvel nessa cidade, ou se tem portabilidade de crédito imobiliário, eu vou deixar sem nada, porque com certeza quem está aqui, está procurando imóvel, deve ser o primeiro imóvel, não é mais complicado ainda um pouco, mas vamos deixar sem imóvel, tá? E quanto mais vocês tiverem condições, mais caro fica o processo, tá? Então vamos para a próxima etapa aqui. Na próxima etapa, aqui pede o CPF, número de celular, não há necessidade de preencher. Tá? E eu botei aqui uma renda de R$5 mil, aqui, uma renda bruta familiar. É uma renda que é o seguinte, pode ser, no caso da Caixa, a análise é bem criteriosa, tá? Mas depois nós vamos deixar mais claro, vamos explicar isso de outra forma, para vocês como se dá esse processo com o nosso planejamento, com a nossa proposta aqui. Aqui eu não vou nem entrar no método de como a Caixa faz essa análise, porque não interessa aqui nesse processo, só para vocês entenderem. Aqui a data eu botei 1985, tá? Para vocês terem uma ideia, porque é uma média de nascimento da data, e quanto mais idade, mais difícil, menos parcela se tem. E aí, quanto menos parcela se tem, mais difícil é, né? Porque cada vez fica mais difícil o financiamento. Mas isso também nós vamos depois colocar essa informação para vocês de forma que fique bem claro
E vocês vão sair daqui entendendo como funciona a Caixa Econômica. E depois com o nosso projeto para vocês ficarem bem claros. Então aqui, ó, aqui eu botei que praticamente todo mundo possui 3 anos de trabalho com FGTS, então isso ajuda, de certa forma, reduz o custo. Tá? Se já foi beneficiário de modo financiado ou não, tá? Isso não ajuda, se tivesse, ele reduz ainda mais a capacidade de crédito junto à Caixa. Aqui vamos botar que possui mais de um comprador e o dependente na proposta. Tá? Isso aqui pode ter mais de uma pessoa, não quer dizer que a renda seja só de uma pessoa, seja de mais pessoas. Tá? Aqui a pergunta que deve ter relacionada com a Caixa, isso é para eles cobrarem mais taxas e reduzir um pouquinho o valor da parcela. Tá? Vamos para a próxima etapa. Bem, aqui vocês vão ver o seguinte, não sei se fica claro, mas tem aqui várias modalidades. Tem programa Minha Casa Minha Vida, com recurso FGTS, ligado a empreendimento financiado na Caixa. Tem programa Minha Casa Minha Vida, com recurso FGTS, SBPE, e assim, vamos partir na melhor das hipóteses, tá? Que seria a melhor situação junto à Caixa Econômica, que é ligada a empreendimento habitacional. Quando entra aqui, a Caixa Econômica permite até 420 meses, tá? De financiamento. Agora nós vamos trabalhar essa questão aqui para vocês entenderem melhor. 420 meses, nós vamos pegar 35 anos, né? Quase 35 anos. Tá? É a vida toda pagando. Tá? E aqui nós temos aqui a cota máxima, ou seja, 80%. Então, teoricamente, a gente teria, eu vou alterar aqui eu vou botar, então eu vou tentar chegar nesse termo aqui com aquele valor de 5 mil. E eu vou tentar botar, se é 20% para 250, então eu vou botar 50 mil reais aqui, que vocês teriam que ter de entrada para poder viabilizar o financiamento via Caixa Econômica. Tá? E vamos deixar aqui os 420 meses no início para vocês entenderem melhor. Quando nós chegamos nessa situação, nós temos duas possibilidades, ou esse sistema SAC ou o sistema Price. O sistema SAC ele tem uma variável com relação ao Price, que ele tem um valor maior no início e menor no final. Mas e o Price ele é uma média, ele joga numa média e ele vai do início ao fim. Tá? Independente disso, esses valores que vocês vão ver que sofrem algumas atualizações, não é um valor fixo, tá? Ele sofre ainda algumas, conforme a inflação, ele vai sofrendo algumas alterações, não significativas, mas acontecem. Tá? Então o que acontece? Quando nós largamos aqui a 420 meses, que é uma situação, o que acontece? Nós vamos calcular aqui, e aí deu o seguinte. Os 420 meses, o valor de entrada, ele não aceita 50 mil. Por que não aceita? Porque ele acha que a tua renda é muito baixa para o valor do. Então, o que acontece? Ele te joga com que tu tens que ter 88 mil reais de entrada. Bem, nós estamos criando um problema imenso aqui. Né? Quem é que tem hoje 88 mil reais para dar de entrada no imóvel? E ainda diz, aí só financia 161 mil. Para vocês entenderem. Então, o que acontece? Nós chegamos à conclusão, vocês vão pagar 35 anos para pegar 161 mil e vocês vão ter um financiamento com juros de 7,93% ao ano, tá? E vocês vão pagar uma parcela inicial de R$ 1.484 para terem 420 mil. Tá? E isso, pessoal, agora vamos cair nas questões, nas situações mais delicadas. Quando a Caixa Econômica analisa, quando você vai lá e coloca 5 mil reais no seu salário, a primeira coisa que eles fazem é pedir, quando eles fazem a análise, em primeiro lugar, não pode ter cerado, não pode ter SPC, não pode ter absolutamente nada, não pode aplicar com o nome 100% mínimo. Segunda questão, que tem que ser levada em conta, eles analisam, por exemplo, tudo que tem de dívidas ou cartões de crédito, qualquer coisa que tu tenhas, e aquilo ali, eles subtraem do valor do teu salário. Automaticamente, teus 5 mil, se tu tiver um cartão de crédito
Então, o que acontece? Aquela parcela que nós estávamos pensando que era 88, já não é 88. É 130, 140 mil, porque eles vão dar somente, eles vão passar para vocês, tá? Em vez de 161 mil de crédito aqui, eles vão passar, na verdade, 100 mil, 110 mil. E essa é uma média. Então, a gente acha que tem a Caixa como parceiro, não é que não tenha, tem, mas as regras da Caixa são bem claras, bem, a gente tem que se adaptar às regras deles. E as regras desse caso identificam que é o seguinte: você tem que estar com tudo 100% limpo. Tanto a questão não pode ter cartão de crédito, não pode ter dívida, não pode ter absolutamente nada, para ter essa condição que eu passei para vocês de 88 mil reais. Isso na melhor hipótese possível. Agora, são 35 anos. Né? Vamos botar agora uma outra situação para vocês, que é o seguinte: eu não quero eu quero mudar isso aqui de saque, eu quero alterar isso, eu quero mudar para vamos mudar para price aqui, que é a outra situação que o pessoal até pergunta, porque o que acontece? Eu vou tirar aqui a entrada, porque quando tu vai para price, ele te permite uma melhora, porque a Caixa faz análise em cima do valor máximo da parcela. Então, no price, ele faz uma média melhor, então ele te tira, o teu valor de entrada, teoricamente, é menor. Tá? E aí, com isso, tu consegue reduzir um pouco da parcela. E a grande maioria acaba aceitando dessa forma, porque é a solução, não tem a entrada. Então, eu vou fazer aqui uma modificação, e nós vamos colocar aqui, ó, passou para 50 mil reais, que era os 20% aquele que estava colocando. Então, ótimo, já está uma situação melhor, né? E já está com a Price. Aí a Price, ela também jogou para mim 442 aqui, reais a parcela inicial. E aí vai até o final com esse mesmo valor, nos 420 meses. O que isso implica? Que vamos pensar na outra situação. Nós começamos a analisar e achamos que isso é um absurdo, tempo, porque eu estou vendo aqui pessoas que com certeza não vão conseguir o crédito do prazo, porque 35 anos, por exemplo, quem tiver com mais de 45 anos de idade, já não tem mais essa condição. Tá? Já não tem mais essa condição. Então, o que vai acontecer? Ela começa a subtrair, ela começa a reduzir. E por incrível que pareça, para vocês entenderem melhor, vocês vão ver o seguinte, e essa é uma questão que eu quero mostrar para vocês, e é engraçado, e é o seguinte: eles colocam que 420 meses é a melhor opção, mas é terrível. E por que é terrível? Porque na verdade está pagando juros sobre juros. E vocês vão ver agora uma situação que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Vamos alterar para 220 meses, ou seja, quase que a metade do prazo que está nos 420. E vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Quando eu pego e mudo aqui, agora nós vamos alterar, vamos deixar o prazo, vamos deixar a entrada aqui naquele valor e vamos calcular isso aqui de novo. Ele voltou para 82 mil, ele tinha antes, mas ele baixou para 220 meses. Eu tenho 82, eu continuo com a situação dos 82 mil. Só que eu fiquei no sistema 267, já estou baixando para 220. Agora, cuidem do valor que ficou a parcela. Ficou os 1.484. Então, depois de 220 meses, vocês pagam juros sobre juros sobre juros. Quem ganha com isso é o banco, não é vocês. Então, eu aconselho sempre, tá? Se possível, não esticar prazo, mas sim achar soluções. Achar soluções que permitam a vocês terem essa condição de fazer. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que é difícil de conseguir crédito, de conseguir resolver, porque tem uma série de pendências aí. Então a gente tem um sonho e acaba vendo por água abaixo. E aí, quando a gente faz aquilo que a gente fez uma análise de um outro empreendimento, nós pegamos 100 pessoas que estavam cadastradas, interessadas realmente
e só conseguimos aprovar 5 pessoas pela Caixa Econômica. Quando nós chegamos a essa situação, nós optamos por abandonar a ideia de fazer financiamento pela Caixa. Não querendo dizer que não possa. Te diz assim, qualquer pessoa pode, se vocês quiserem fazer conosco pela Caixa Econômica, não tem problema, podem fazer. Mas, na verdade, o que acontece é que vocês, a forma como nós vamos mostrar agora, nós estamos preocupados com isso e entendemos que tinha que haver uma nova modalidade que não dependesse tanto da Caixa, e porque o financiamento da Caixa a gente nunca sabe exatamente se vai ter lá na frente também. Por isso, em função da estabilidade dos governos e saber o que cada governo pensa e de que forma se vai ter o recurso para as empresas. Então, pensando nisso, nós pensamos e buscamos alternativas que permitissem fazer praticamente a mesma coisa, só que com uma condição muito melhor. O que vocês vão ver agora, eu vou apresentar o projeto. Antes de mais nada, eu quero mostrar a ideia que nós colocamos. Esse é o primeiro empreendimento que nós vamos fazer na área. Não quer dizer que seja o único, mas ele é o primeiro. Então, nós fizemos uma condição especial para que as pessoas possam adquirir esse imóvel e uma condição que é muito favorável, tá? Que não existe no mercado, e eu garanto para vocês que vocês podem tentar de todas as formas, vocês não vão ter, só que são só 22 unidades, tá? Nessa primeira etapa. Então, deixar claro para que vocês fiquem à vontade aí para entender, mas agora a gente vai fazer a apresentação do empreendimento, tá? Então, depois nós até podemos voltar aqui para a Caixa Econômica, se alguém tiver interesse de perguntar alguma coisa da Caixa Econômica, aproveite, tá? Que eu posso sanear qualquer dúvida que vocês queiram com relação a essa questão de financiamento via Caixa Econômica. Vou pedir que desliguem aí as luzes para que a gente possa tentar um minuto possível. Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem, acho que até poderia. Baixa. Fique à vontade para mudar a posição das cadeiras, chegar mais perto, sim, tá? Bem, fique à vontade. Então, se quiser, tá? Mas, se quiserem, agora. Pode tirar mais O perto. refletor, eu vou fazer uma filmagem. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a apresentação do vídeo, tá? Do empreendimento. Então vocês vão conseguir enxergar. Não tem uma extensão aí? Não tem extensão? Tá, então vamos esperar um pouquinho só para você. Deixar claro para vocês que o que está aqui vai ser executado, tá? Então vai ser exatamente como está. Então vocês podem ter a certeza que a extensão seria bom. Vou botar a extensão aqui, ó. Agora a gente vai deixar para frente. Pode tirar mais perto aqui, pessoal. Tá à vontade.
Então aqui eu vou fazer uma apresentação geral do empreendimento, uma perspectiva, depois eu vou clicando em fotos só para vocês terem uma noção bem mais clara aqui, e aí eu vou comentando sobre cada uma das fotos. Fica sem som, tá, pessoal? Na verdade, o empreendimento ele tem som, mas esse é o primeiro momento aqui, porque não está funcionando o som. Vou deixar aqui, ó, aqui a entrada do condomínio, vocês viram a vista inicial. Agora, vocês... Pessoal, para quem é militar aí, o problema sempre é o cabo, não é o sargento. Não, fala de quem já foi cabo. Agora não dá para ver, né? Eu estava só olhando aqui na tela e desculpa. Então eu vou mostrar, deixa eu ver se eu tenho som aqui para eles. Não sei por que não está funcionando o som, mas esse empreendimento que a gente pretende colocar ali, essa entrada do condomínio, então vendo que a gente fez uma visão geral, depois a entrada entrando no condomínio como todo. O condomínio tem 22 casas. Depois a gente vai detalhar cada uma delas para vocês entenderem melhor como se dá. A gente fez uma rua com uma visão mais ampla ali, até colocamos os palmeiras, que é uma rua com boa possibilidade de manobra, sem problema nenhum, não é apertado como geralmente os condomínios são. Então a gente fez dessa forma, depois a gente vai. Ele está fazendo uma pintura ali pela área, agora olhando em direção à frente, como se dá. E agora nós vamos entrar na área interna. Tá? E a área interna é a área de condomínio, uma área de condomínio que tem piscina, tem playground, tem salão de festas, espaço zen, ali para espaço de chimarrão. É uma área para 22 pessoas ali terem seu espaço de atividade. Essa é a parte do salão de festas, tá, que não estava ali naquele ali. Vocês podem ter uma visão geral e vai ser entregue nessas condições, mobiliário. Depois aqui na parte da casa em si, a gente fez um espaço que tem espaço social aqui, com uma cozinha integrada, com um espaço bem interessante. Ali tem, para a área tem um espaço ali com churrasqueira, lavanderia, junto à sala, ali tem dormitório, né? Dormitório de casal, depois tem a parte dos banheiros e dormitório de solteiro. E aí um pátio bem generoso. Tá? Um pátio, para vocês terem uma ideia, nós fizemos dessa forma. Vocês estão vendo no fundo, onde tem aquela parte preta, é a parte do pátio ali que é a churrasqueira. Então, o que nós fizemos aqui? Agora, eu vou clicando agora nas fotos, só para vocês entenderem melhor. E aqui a portaria, como tinha feito ali, só para ficar por focos individuais.
entrada. Vou explicando isso só para ficar mais claro. Então, o que é interessante nessa portaria? Ela parece que tem porteiro, mas ela não tem porteiro. Ela simplesmente é toda ela com segurança de porteiro de vigilância com sistema eletrônico. Tá? Então, a portaria vai ser feita em conjunto com a Copelar. Vai ser feita uma parceria para fazer exatamente esse monitoramento online, e vocês não precisam ter o porteiro. E com segurança, né? Com vídeo, câmera integrada, com todo o processo. Aqui dentro, ó, vocês viram ali, aqui tem esse espaço de uma roda, tem espaço para as crianças, aqui tem pergolado aqui para a área social. Aqui é uma visão mais geral, né? Para vocês enxergarem essa área. Mais brinquedos ali. Ali tem aqui atrás aquele espaço dele, agora tem outro espaço aqui. Enfim, a gente fez um espaço para que essas 22 famílias tenham condições de ter, né, qualidade de vida dentro desse espaço, sem necessariamente ser um espaço grande, tão grande assim. Fizemos uma piscina que dá para as 22 famílias perfeitamente. Aquele é o salão de festas ali. E tem uma churrasqueira, integrada no fundo. Aqui é o espaço de entrada, aquela que liga de entrada. Aqui é aquelas partes que vocês tinham visto anteriormente. Depois a parte para vocês terem uma. Então aqui o banheiro, fez aqui o espaço. Aqui é o espaço da entrada, ó, olha, aqui nós deixamos o espaço, a gente vai deixar o pergolado. A gente não vai colocar o policarbonato, tá? Mas a gente vai deixar previsto o policarbonato, todo o espaço, toda a estrutura vai estar colocada. E aí as pessoas colocam ou não o policarbonato. Nem todos querem daqui a pouco colocar o policarbonato, mas dá para 2 carros tranquilamente. Aquela parte integrada, aquela da sala que a gente fez, integrando os espaços, com várias visões ali para vocês enxergarem melhor. A parte da churrasqueira que está interligada à sala e tem a lavanderia também ali naquele espaço. Então ela permite fazer o churrasquinho, fazer o espaço, e tem espaço da lavanderia ali, para mostrar bem claro. Fica, de certa forma, fica bem guardado, bem resguardecido ali. Né? Aqui acho que o banheiro aqui que eu não tinha visto,